Olha só, hoje é dia de trazer o i9, modelo de engenharia 11.980HK, comercializado pela Hennig, que está nessa caixinha aqui, que já está indo embora pro dono. Só que esse modelo aqui é o i7. A gente completou a saga do i7 com as lives do Zero Hackintosh, reviews e tudo mais. E agora chegou o modelinho i9, só que é o i9 DES, né? Modelo de engenharia, ou Engineer Sample, junto do RX 5500 XT. Ainda teremos mais uma live, mais um review fora esse aqui, com 11.980HK sem ser OS, né? Um modelo, vamos dizer, autêntico, mas já chegamos lá. Antes disso, notem o que vem por aí. Quando eu falei para vocês que dezembro não é, janeiro, né? Janeiro de 2024, o bagulho ia ser louco, tá aí, ó. Isso aqui é o próximo Hackintosh que a gente vai ter semana que vem. Não é, acho que é a última semana de janeiro ainda, mas para vocês terem ideia daquela caixa preta, olhem a espessura do cabo de energia que eu vou ter que utilizar. Olhem a espessura, olhem que ele é duro isso aqui, ó. Ele é um cabo muito mais firme. Ele é um cabo com 20 amperes aqui, né, os conectores, justamente para dar conta dessa caixa preta. Mas, ele roubou os cabos ali, ó. Mas será a cena dos próximos capítulos. Então já se aproveita, né? Ê, português do inferno! Na verdade, aproveita, né? Se cadastra aqui embaixo, se inscreve, se torna aí inscrito no canal, membro, like, faz tudo que tiver que fazer para você não perder esses conteúdos. Mas esse carinha da vez aqui, antes de falarmos dele, eu tenho que me apresentar, né? Quem não me conhece, prazer, meu nome é Gabriel Lucchini e você está onde? Aqui no Universo Hackintosh. E o Universo Hackintosh é a sua maior referência quando o assunto é Hackintosh. A instalação do sistema da maçã, o sistema da Apple, bom conhecido, né? macOS, independente se é Ventura, se é Sonoma, se é Monterey, se são versões mais antigas, versões novas, versões betas, enfim, em computadores que não são Apple, ou seja, são esses computadores aí que a gente sempre traz os reviews para vocês. Para quem é membro pode conferir as lives que são do Zero Hackintosh, em que a gente ensina você simplesmente a instalar a partir do zero, desde o Windows lá, chegar no macOS, configurar dual boot e tudo mais, e todos os arquivos, todas as lives, todos os arquivos de apoio, IFAs, bases, templates, modelos, enfim, você encontra se tornando membro aqui embaixo por menos de uma Coca-Cola. Mas vamos para a parte prática, que esse carinha aqui, será que ele é melhor que o i7, o modelo de engenharia, ou até mesmo o modelo convencional? Será que ele funciona tudo? Será que eu tive alguns detalhes pormenores para conseguir fazer esse cara funcionar? Pois bem, aqui vai ser um review técnico para mostrar as funcionalidades, desempenho e tudo mais, mas grava aí, ó. Vamos até abrir a agenda aqui, não tá aqui, ó. Vamos abrir aqui o calendar, que nem tinha aberto ainda, como vocês podem ver aqui, então a máquina tá novinha em folha. Tá aqui, ó, dia 19 de fevereiro. 19 de janeiro, galera. É 19 de janeiro, tá? Sexta-feira aqui. Provavelmente 18, 19 horas, enfim, começam as nossas lives do Zero Hackintosh instalando este cara aqui. Mas as especificações, né, desse setup tá aí, ó. macOS Sonoma 14.2.1, a última versão disponível nesse momento em que eu gravo o vídeo. A versão do OpenCore, versão 0.97. E ele está indo pro ar aqui, ó, dia 18/1 e hoje ainda é dia 17, porque eu estou gravando, né, um dia antes. Aqui as especificações dessa máquina, então ele é composta, né, por um kit que a gente chama Interposer, que foi o Mário Mazzotti, né, que deu esse nome, o Interposer 3.0, que ele é formado com uma placa-mãe MATX, chipset HM570 e um processador de notebook, que é o i9 11980HK, e entre parênteses ES, que significa, né, um modelo de engenharia. Aquele modelo que a gente não compra, né, por aí, mas compramos no AliExpress. Estou utilizando um water cooler da Deepcool, sempre indico ele, o LE500, radiador, né, de dupla fan e tudo mais, dá conta do recado desse cara, até mesmo de i7s e i9s de 13ª, 14ª geração, então ele é um water cooler extremamente, né, com range de aplicabilidade bem recheado de opções. A nossa GPU do momento aqui, ó, 5500 XT, 2 pentes de memória que sempre figuram aqui no canal, que é 2 pentes de 16 GB DDR4. Estou precisando atualizar para as DDR5, mas calma aí, tem mais coisa chegando
por aí, então fica tranquilo. O NVMe é aquele NVMe que é de lei, Kingston NV2 de 1TB. Aqui as especificações, mas essa máquina vocês vão ver que está com um NVMe cabuloso, que eu tive que fazer umas maracutaias, mas funcionou. E aqui a plaquinha que é indicada para você ter acesso ao Wi-Fi, Bluetooth e AirDrop. AirDrop é a troca de arquivos entre dispositivos que utilizam o macOS, ou utilizam iOS, ou utilizam o iPad OS, enfim, todos os ecossistemas Apple que você troca arquivos facilmente por, no caso, o AirDrop. E você pode montar um computador exatamente com essas peças aqui. O que está funcionando, basicamente tudo que é importante para o nosso Hackintosh funcionar, é você poder utilizar ele no seu dia a dia. E aqui onde você pode comprar essa relação de peças. Aqui notem, deixei 3 kits disponíveis, mas não tem aqui o 11.980HK modelo de engenharia, porque realmente ele já sumiu do mercado, mas volta e meia ele aparece. Às vezes tem estoque, inclusive aqui no Brasil. Quando tem, eu sempre deixo, né, lá no nosso Telegram, no nosso Discord. Você acessa os links aqui embaixo também, né? Mas deixei 3 opções aqui. E inclusive o 11.800HIS do vídeo anterior é extremamente bom. E sinceramente, na minha opinião, não deixa nada a desejar se comparado a esse cara aqui. Um resumo bem resumido da Opera, que ainda vamos chegar lá, mas esse cara aqui talvez tenha aí uns 10%, né, de desempenho a mais se comparado ao i7, e que às vezes esse 10% a gente acaba nem mesmo notando no uso do dia a dia, a depender dos aplicativos que você utiliza. Então aqui você pode comprar as peças, pode simplesmente clicar aqui, ó, vou clicar aqui em uma como exemplo, basicamente você redireciona para o AliExpress. Notar que às vezes tem peças no Brasil, às vezes não tem. Nesse momento aqui não tem as peças no Brasil, mas como tem muita gente de fora do Brasil que nos assiste, tá aí os links para vocês comprarem diretamente do AliExpress. E é justamente esse kit aqui, a única diferença é que isso aqui não é o de engenharia e o que nós vamos ver hoje é o de engenharia. Para quem quiser já saber como que obter a cópia dessa EFI, você pode se tornar membro VIP aqui do canal e solicitar uma cópia ao mês de repositórios que tem aqui essa informação aqui, né, que a EFI está disponível para membros VIP. Você pode contratar o nosso serviço remoto de instalação, é uma consultoria especializada, e aqui o nosso e-mail de contato para você justamente, né, entrar em contato aí e conseguir contratar o nosso serviço. Então, passado esse repositório aqui, que é público, inclusive, tem todos os benchmarks, tem informações. Essas informações eu vou mostrar para vocês, mas algumas tem aqui, algumas eu vou mostrar para vocês na prática mesmo. Para quem quiser baixar uma cópia desse repositório e depois conferir com calma, também dá para conferir as informações, os benchmarks para você poder comparar com o i7, o i7 da engenharia e tudo mais. Mas daqui a pouco chegamos lá. Então, isso aqui é a primeira parte desse vídeo. Segunda parte, que vocês sempre gostam de ver, às vezes me pedem, é o NeoFET, que traz algumas especificações para a gente. Então, repetido aqui, ó, macOS na sua última versão, ele detecta que o nosso host é um Hackintosh, utilizando SMBIOS de iMac Pro 1.1. Já anota a dica aí para quem quiser montar um Hackintosh semelhante. A SMBIOS que você vai utilizar sempre vai ser a iMac Pro 1.1 ou o Mac Pro 7.1, ambas vão atender. E aqui ó, tem já a primeira informação intrigante, vamos assim dizer, que é Genuine Intel 0000 entre parênteses 16, que é o modelo do nosso processador. E que porra é essa de 0000? É justamente porque é o modelo de engenharia. E daí ele não é devidamente, né, mostrado ali o seu modelo, por exemplo, i9 11980HK. E aqui a nossa GPU da vez, a Radeon RX 5500 XT e nossos 32 GB de memória. Essas informações elas também aparecem aqui no Hacking Tool, só que o Hacking Tool acaba mostrando para a gente alguns detalhes a mais. Mas uma das coisas importantes aqui, ó, VDA Decoder como full suportado. Então tá a nossa placa de vídeo com todas as capacidades dela, né, sendo suportadas e disponíveis aqui dentro do macOS. Aqui aparece novamente, né, as especificações da nossa GFX 0, que é a nossa GPU, que é a nossa placa de vídeo dedicada a 5500 XT. Tem aqui os códigos dela, tem as partes que é o metal suportado, etc e tal. Aqui em Peripherals, a gente consegue conferir a nossa placa de rede, a boa e velha Realtek 8111, que é um modelinho Gigabit, que vem praticamente, né, em infinidade de setups por aí. Aqui ele consta o Bluetooth, mas na verdade o Bluetooth não existe nessa máquina aqui, eu não instalei plaquinha de Bluetooth. Ela está aqui guardada no armário. A nossa 5500 novamente. Aqui é o nosso NVMe, olha isso aqui, o Valram de 512 GB. E a gente teve o mesmo problema que tivemos com a live anterior, que também era um NVMe chinês, que a gente não pode utilizar aquela cache chamada NVMe Fix.
Caso, né, você venha utilizar ela junto desses NVMEs aqui, simplesmente dão kernel Phoenix aleatórios no uso do macOS, no boot do macOS, e às vezes você não consegue nem mesmo, né, utilizar ele. Como de praxe, sempre dando problema são as placas de som on-board, né, desses caras aqui, mas que a gente pode resolver facilmente comprando, né, por exemplo, uma plaquinha USB de som no Mercado Livre que custa aí R$50. E eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição para vocês. Outra coisa interessante aqui, ó, em boot, última versão do OpenCore, então está instalada aqui, não tem versões, né, mais novas oficiais do que essa daqui, não tem o porquê eu colocar a 0.98, como a gente acaba vendo em alguns setups por aí, porque são versões betas, muitas das vezes dão problemas. Muitas das vezes o pessoal às vezes aplica uma alteração, vê que dá problema naquela alteração, depois desfaz aquele ajuste. Então sempre recomendo vocês criarem as EFIs de vocês sempre com a versão estável e disponível lá no repositório do GitHub, no usuário do Acidanteira, que é quem, enfim, entrega, né, o repositório aqui do OpenCore. Aqui em Extensions a gente consegue verificar clicando aqui, ó, fazendo a verificação de 1 a 1. Verificação é verificação. Minha língua hoje está, ó, daquele jeito. É o cansaço, é uma cacetada de clientes que eu atendo no meu dia a dia, mas eu sempre tento trazer para vocês esses vídeos aqui com esses reviews e trazendo esses conteúdos de Hackintosh. Notem que todos os itens ficaram verdinhos, ou seja, todas essas caches, todos esses drivers, eles estão 100% atualizados. Aqui em USB, vou até clicar na vassourinha, depois em refresh, mas notem, todos os nossos conectores devidamente mapeados. E essa placa-mãe é bem simples, ela tem somente conectores USB 2.0 e conectores, no caso 4 conectores, né, USB 3.0. Caso a gente não mapeie eles de forma correta, como está aqui, simplesmente o nosso Hackintosh, às vezes a depender de como ele está, pode apresentar problemas, pode apresentar kernel Phoenix, pode apresentar problemas aleatórios, a depender de como está a sua EFI. Então é sempre bom saber que está mapeado e esse kit aceitou tranquilamente fazer o mapeamento das portas USB. Aqui em disks, a gente consegue ver o nosso VALRAM, enfim, né? Esse NVMe maluco aqui que deu umas dores de cabeça, mas está resolvido, é só não utilizar o NVMe fix. E aproveitando que a gente está falando sobre especificações, mais algumas coisinhas aqui, ó. O VideoProc, a gente consegue conferir também aqui em Options que os nossos dois codecs H264 e HEVC, ambos estão disponíveis para a nossa 5500 XT neste Hackintosh aqui. Então estou fazendo ambos os refresh novamente para vocês verem que ambos aparecem como available, né, como disponível, e a aceleração por hardware totalmente, né, sendo suportada. Indo mais para as funcionalidades que às vezes o pessoal que desenvolve aplicativos precisa, é a questão de virtualização. Quando a gente fala de virtualização, a gente tem, por exemplo, o Docker, que eu instalei aqui, mas vocês vão ver que ele vai perguntar sobre algumas informações, porque eu simplesmente nem mesmo abri ele após instalar. Fiz isso propositalmente para deixar vocês verem como é que é a primeira vez que liga o Docker, o que ele acaba perguntando. Nós temos aqui, ó, accept, vai perguntar mais algumas coisas, eu vou deixar aqui como user recomendado, né? Finish, pede a nossa senha de praxe 0000. Vou dar um continue without login aqui, vou dar um skip e pronto, chegamos na telinha já do Docker. Lembrando que esse Docker é nativo do macOS, funcionando sem fazer gambiarra, sem nada, e ele utiliza, é claro, né, o recurso de virtualização que está disponível somente dentro de Hackintosh com Intel. Por exemplo, para quem roda, né, Hackintosh com AMD Ryzen, sabe que virtualização, ou deveria saber, ou vai ficar sabendo agora, que virtualização não é um negócio que funciona corretamente dentro do macOS com setups AMD Ryzen, Epic, FX e tudo mais. Mas aqui é um Intel, e por mais que ele seja um modelo de engenharia, às vezes o pessoal acaba se perguntando se realmente funciona, né, a virtualização. Isso é uma alimentação somente para Microsoft e Hyper-V. Se no Windows você utilizar o VMware Workstation, o VMware Player, ele também funciona, ou o VirtualBox, ou o virtualizador que você quiser. Mas está aqui, ó, funcionando no macOS. Vou colocar aqui nesse container essa variável aqui, ó, pois Linux 123, que é a senha desse banco de dados, desse container que eu estou subindo, que é um container de MySQL, né, MySQL, para demonstrar que funciona sem problema algum, né, o nosso Docker, nossos containers dentro do macOS, usando aqui, né, o nosso Hackintosh sem pormenores. Aqui, ó, já carregou, vou vir em exec, depois, ó, MySQL -root -p Linux 123, ó, já logou no nosso console aqui, ó, show databases ou databases, pronto, tá aqui nossos databases. Posso criar aqui, ó, create
database, vou colocar, deixa eu ver, cadê? Aqui, ó, universo underline Hackintosh, ó, query ok, ou seja, ele criou o nosso database. Show databases, ó, tá aqui, ó, universo Hackintosh. Então tá aí o nosso container. Se eu der um cat nele aqui, ó, barra etc, barra asterisco traço release, notem que interessante, Oracle Linux Server 8.9, ou seja, esse container ele é baseado no Oracle Linux, uma distribuição Linux que está dentro desse container, dentro do macOS, dentro do nosso Hackintosh, funcionando, né, com a virtualização e rodando, né, o nosso MySQL tranquilamente quando eu venho aqui. Se eu der, por exemplo, um show global variables, eu consigo ver que a versão desse MySQL aqui, ó, Community Edition, que é a versão free, e a versão dele é 8.2.0, ou seja, sempre 100% atualizadinho, vindo, né, aqui dos containers disponíveis dentro do Docker Hub e que funcionam nativamente no macOS. Vou dar um exit aqui, vou dar um stop nesse container, que era para demonstrar ele em funcionamento. Vou clicar na lixeirinha para remover ele. Pronto, acabou o container. Se eu quiser rodar outros novamente, inclusive como só excluir o container, ele fica até mesmo disponível já a imagem aqui. E eu posso também excluir essa imagem e caso eu venha querer utilizar esse container novamente, ele baixa a imagem mais atualizada. Ainda sobre, né, virtualização, então a gente falou sobre o Docker, nós vamos falar sobre VMware Fusion, que é o concorrente do Parallels, e ele serve justamente para a gente rodar máquinas virtuais dentro do macOS. Então você pode rodar o Windows, pode rodar o Linux. Nesse caso aqui, ó, vou rodar o Pop OS e olhem a velocidade que isso daqui carrega. Eu não sei vocês, mas para um CPU i9 de engenharia e que quando estava sendo comercializado no Brasil e eu postei no nosso Telegram, que foi agora finalzinho de ano e comecinho, né, de 2024, simplesmente ele estava R$ 1.200, R$ 1.300. Um custo extremamente interessante que vocês estão vendo que o negócio roda e roda tudo e roda muito rápido. O Docker não tinha aberto, né? Abri junto com vocês ali, fiz os steps iniciais e vocês viram que o negócio carrega tudo imediatamente. Conforme eu vou falando com vocês, já vai carregando e já vai funcionando. Então tá aqui, ó, funcionando o nosso Pop OS. Vou carregar o Firefox, que é o que vem nele, que é um web browser, assim como o Google Chrome, tem, né, o, sei lá, Safari no macOS. Vou abrir também os settings dele, porque aqui nos settings a gente consegue ver aqui em About, que na verdade é onde ele abriu já, mas ele aparece aqui, ó, Pop OS, dentro do VMware, que é o virtualizador que eu estou utilizando, mas eu também poderia utilizar até mesmo, como que é o outro nome? O VMware, não é VMware, é o Parallels, que é o concorrente dele. E agora abriu aqui o Firefox. Já que abriu o Firefox, pronto, vou abrir aqui, ó, universo hackintosh.com.br para testar se tem internet dentro da nossa máquina virtual. E tá aí, ó, o nosso portal Universo Hackintosh, você encontra o nosso curso, encontra os downloads do macOS diretamente da Apple.com, encontra alguns itens de blog aqui, encontra os nossos serviços de consultoria, suporte técnico profissional para você que quer ter um Hackintosh, quer montar um Hackintosh ou já tem um Hackintosh e quer deixar ele cada vez mais refinadinho. Mas deixa eu fechar o navegador aqui, ó, voltar para o About do nosso Linux e tá aqui, ó, ele detecta inclusive, ó, Genuine Intel CPU 0000, justamente porque é o modelo de engenharia. E aqui, ó, vezes 2, ou seja, 2 cores apenas para essa máquina virtual. O disco está com, acho que com 22 GB de capacidade, tinha um pouco menos de 4 GB de RAM, porque na real configurei a máquina virtual com 4 GB, mas um pouco ele usa para GPU onboard aqui na nossa máquina virtual, mas está aqui, ó, funcionando o GNOME, funcionando o Linux perfeitamente e demonstrando mais uma vez que o recurso de virtualização, mesmo em um CPU Intel, que é de engenharia, esses modelos ES, ele funciona tranquilamente. Ainda sobre virtualização Android Studio, muita gente, né, desenvolve aplicativos para Android, é o ecossistema Google aí, e utiliza o macOS para rodar o Android Studio. E a gente sabe que em CPUs mais modernas ele acaba apresentando problemas para rodar APIs, né? APIs são versões do Android mais novas, os simuladores que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Virtual Device Manager, e simplesmente ele não funciona com arquiteturas mais modernas dentro do nosso Hackintosh. Mas CPUs Intel de até 11ª geração, que é esse caso aqui, mesmo sendo, né, aí de engenharia, a gente vai dar um play juntos aqui. Inclusive, eu também não iniciei esse cara ainda, então ele vai demorar um pouquinho mais, tem que abrir a imagem, carregar a imagem, mas vocês vão ver que mesmo assim a velocidade que ele carrega. Então, ela já começou a abrir o aparelho dele aqui.
E para quem desenvolve, né, aplicativos com Android, sabe que isso aqui é extremamente importante. Se você quer desenvolver, né, os aplicativos, às vezes não tem, né, um dispositivo Android, que aqui é um iPhone, mas às vezes você não tem, né, um dispositivo Android para testar o seu aplicativo, e você pode criar o dispositivo virtual, assim como as máquinas virtuais que eu acabei de demonstrar com o VMware Fusion rodando Linux. Você cria um dispositivo virtual aqui rodando Android e testa, né, o seu aplicativo. Então já está carregando, provavelmente já deve estar quase que nos 99, ó, 100% carregado. Ainda vai aparecer mais alguns ícones aqui. E está aqui um celular para você simplesmente testar seus aplicativos que você desenvolve aí com Android Studio e saber se eles estão tudo redondinho e poder publicar na loja, ganhar dinheiro, ficar rico, ficar milionário e tudo isso aí, ó, funcionando tranquilamente. Ó, abriu aqui o Google Chrome, eu vou abrir, por exemplo, o YouTube, aqui dentro, no YouTube Mobile. Vamos pesquisar aqui, ó, vamos ver o que acontece. Vou colocar Hackintosh, vamos ver o que vai retornar. Opa, retornou o Universo Hackintosh, Gabriel Luquina em primeiro lugar, e depois o MW também já fez Hackintosh. E se a gente for indo para baixo aqui, vai ver que tem vários conteúdos, e desses vários conteúdos, olha, até fechou aqui, porque acho que o mouse não funciona, esse trequinho aqui, você tem que vir clicando assim, ó. Não pode rodar a ampulhetinha ali. Ó, tem o Gabriel Lipinho, que a gente já fez Hackintosh com ele. Tem o Dio Linux, que a gente já participou do DioCast, né, junto com eles. Enfim, quando o assunto é Hackintosh, sempre vou encontrar aí referências do universo Hackintosh. Vou fechar nosso Android aqui, o nosso Pixel 3a Note, que foi com a API 34, a última versão, né, aí do Android disponível. Vou fechar ele. E para fechar o assunto de virtualização, vou abrir aqui, ó, o Xcode, que ele é o paralelo, né, do Android Studio, só para você desenvolver aplicativos para o ecossistema Apple. Então, se quer desenvolver aplicativos para iPhone, quer desenvolver aplicativos para o Apple Watch, que no meu caso aqui eu não tenho ele, quer desenvolver aplicativos para iPad, para Apple TV e tudo mais, você simplesmente vai utilizar o Xcode. E dentro dele, você também pode vir aqui, ó, em Xcode, Open Developer Tool e vir em Simulator. E ele vai abrir o simulador, que é assim como eu mostrei para vocês do Android Studio, que tem ali os dispositivos. Ó, notem que assim que eu abro ele, já até abre aqui com o iPhone 15 Pro Max, rodando o iOS 17.2, que é a última versão disponível no momento em que eu gravo este vídeo aqui. Ele demora um pouco para carregar, ele é um pouco mais pesado. A gente pode ver que, as atividades de CPU aqui, ó, ficam rodando de forma bastante intensas, mas ele já carrega aqui para o nosso iPhone, e a gente pode carregar outros dispositivos também aqui, ó, Open Simulator, a gente pode carregar iPad, pode carregar o Apple TV, pode carregar o Apple Watch. Então, até para exemplificar aqui, vou abrir um cara aqui, ó, o iPad Pro de 12.9 polegadas, por exemplo, que talvez seja um dispositivo mais pesado. Vou manter o iPhone aberto aqui, ó. Opa, meu mouse aqui tá dando umas bugadas aqui, mas é meu dedo mesmo que fica bugado na hora de criar esses vídeos aqui. E tá aqui, ó, carregando o iPad, funcionando o nosso iPhone. E ainda poderia vir aqui e dar um WatchOS aqui, ó, carregar o Apple Watch Ultra 2. Eu vou até clicar nele, mas vocês vão ver que muito provavelmente vai demorar para abrir, porque essas interfaces, esses simuladores aqui, eles não são leves, tá? Por mais que seja um i9, é um modelo, né, de engenharia, eles vão funcionar, só que eles não são leves. Então notem que, até mesmo porque é a primeira vez que eu estou abrindo eles, então não tem nada em cache, em memória, não tem nada de arquivo previamente preparado nem nada. E a velocidade que vocês estão vendo é justamente a velocidade real do negócio de carregamento. E tá aqui, ó, os três carregados. O nosso Apple Watch, deixa eu ver se eu consigo clicar aqui, ó, pronto. Consigo, aqui, ó, todos os aplicativos, vou abrir a calculadora do Apple Watch. Aqui no nosso iPad eu posso abrir o Safari para navegar. Aqui eu posso fazer um teste. Será que funciona o Universo Hackintosh? Tem que estar certo, né? universohackintosh.com.br aqui dentro do nosso iPad. Ó, funciona o site adaptado aqui, né, para mobile, né, para mobilidade, enfim, funcionando os dispositivos, né, portáteis aí. Podemos vir em consultorias, que é a instalação de Hackintosh, tem toda a explicação, tem toda a explicação do serviço. Eu tenho mania de querer usar essa rodinha aqui, mas não dá, tem que rodar como se fosse o nosso dedo no iPad, tem que ir clicando e ir arrastando. Então tá aqui, ó, tudo funcionando. Posso abrir os settings, né, os ajustes do iPhone, e notem que tudo isso eu estou fazendo ao mesmo tempo com um i9 da engenharia que custou aí R$ 1.300, eu acho. Simplesmente um custo-benefício extremamente
interessante e que vocês podem ver que roda absolutamente tudo. Então eu vou quitar aqui o Xcode, vou quitar o simulador e agora vamos para um comportamento que eu mostrei numa live para vocês e mostrei também agora num vídeo recente, que era quando a gente estressava o CPU de engenharia de modelo i7, né, 11800H, e que depois de um tempo estressado, ele simplesmente caía, né, o consumo de watts de energia, derrubava também a temperatura, mas consequência também caíam as frequências e, né, o efeito disso era trazer um pouco menos de desempenho. Tem um vídeo, vou deixar até os cardzinhos aqui ou linkado aqui embaixo no comentário, na descrição desse vídeo, como que a gente ajusta isso para o i7 11800H de engenharia. Mas uma coisa que eu notei, eu até fiz um teste aqui deixando 10 minutos rodando, né, o CPU Endurance, e simplesmente ele fica aqui, ó, 90, 95 watts de energia. Ele não cai esse consumo pela metade, lá para 40, 42 watts de consumo de energia, que acontecia com o i7 de engenharia, da mesma plataforma aqui, né? A mesma geração, a 11ª geração. E aqui vocês podem ver ó, que está rodando há quase um minutinho aqui, ó, 48 segundos. Daqui a pouco completa 1 minuto. Enquanto completa, vou tomar um gole d'água aqui, ó. Pronto, completou 1 minuto. E simplesmente se eu deixar aqui, ele vai ficar assim de forma infinita. A temperatura em 80 graus. Estou usando né, um water cooler, vocês podem ver que ele dá conta completamente do recado. E uma coisa interessante, notem isso aqui, ó. Por que eu utilizo esse Endurance? E, por exemplo, não posso vir aqui no próprio Intel Power Gadget e rodar aqui, ó, Test All Thread Frequency, para rodar 100% do nosso processador. Porque esse teste que ele faz aqui, ó, vamos ver, ó, dá 50 watts de consumo de energia. A temperatura também fica mais baixa, quase que pela metade de antes, né? Aí, ó, 45, 47 graus. E esse cara aqui, ou outros né, aplicativos que fazem o estresse da nossa CPU, nem sempre fazem o consumo de 100% como esse Endurance faz, que a forma como ele obtém esse 100% de consumo, esse full load em cima da nossa CPU, ele é realmente bastante agressivo se a gente comparar com o Intel Power Gadget, com o Cinebench ou com outras aplicações que têm mais ou menos o mesmo propósito de estressar, só que às vezes outras têm né, o propósito também de dar uma pontuação e tudo mais. Aqui eu posso até vir no Intel Power Gadget e mudar aqui para a AVX 256 ou a AVX 512, que são instruções mais pesadas. E se eu vier aqui ó, um teste, colocar novamente aqui todos os cores, né, com toda a frequência máxima, ele até sobe. Às vezes ele ultrapassa um pouquinho aqui do padrão, que é o modo escalar que estava aqui, ó. Pode ver que está um pouquinho mais acima. A temperatura, vamos ver, ó, tá 50 graus. Acho que também está um pouquinho mais, levemente acima, né, do teste de escalar. Mas mesmo assim, ele não consegue fazer o que esse Endurance faz, que realmente é carregar o nosso CPU a todo vapor e deixa de conseguir né, obter justamente esses valores aqui para poder estressar 100% deste nosso carinha aqui. E por último, ou penúltimo, não sei ainda, mas temos algumas informações aqui para comparar o i9 né, justamente com o i7 de engenharia. Será que ele é muito mais lento? Aqui é apenas um teste bem rápido, um teste bem superficial, porque ele é um teste, vamos dizer assim, né, sintético, mas está aqui, ó, as velocidades de memória do i9 e do i7. Então a gente tem aqui, ó, velocidades de memória, velocidades de memórias aqui, ó, Morphos Memory Mark. 30 GB por segundo de leitura, 29, quase 30 GB por segundo de write, né, de escrita. E aqui está invertido, né? Está nesse gráfico aqui, ó, 30 e 29 também. Ou seja, esses testes de memória e tudo mais, claro, são as mesmas memórias, mas vocês podem notar que não é diferente, né, os resultados. Aqui a gente consegue também comparar o teste que eu fiz com o Blackmagic Raw Speed Test e comparar também com o modelo de i9, que é esse cara aqui, ó. Então a gente tem, deixa eu colocar aqui pro lado aqui que minha cabeça tá aqui, mas aí fica um pouco mais difícil. Mas tá aí, ó. Esse modelo aqui, ó, é o i7, 46 FPS, né? 8K CPU e 8K Metal 126. E aqui a gente tem 100 FPS de 8K Metal contra 126 no modelo i9 e 46 FPS em 8K CPU no modelo i9. Então, ou seja, o teste do Blackmagic Raw Speed, tanto para o i7 quanto para o i9, se for 8K CPU, é o mesmo resultado, né? Os 46 FPS.
Já para 8K Metal, aqui depende mais da GPU, não só da CPU. Por isso que aqui a pontuação ficou diferente. Aqui eu estava utilizando uma 580, que ela é, às vezes, um pouco superior a 5500 XT, porque a 5500 XT é o modelo de entrada, no caso da série 5000. E a 580 é o modelo topo de linha da série 500. Então são placas semelhantes. Em alguns casos a 580 é mais forte, em outros casos a 5500 é mais forte, ela pode até ser melhor. Mas nesse caso aqui estão os resultados. Uma coisa interessante que é o Cinebench, onde ele testa de fato a nossa CPU aqui. A gente tem uma diferença, vamos até ver de quanto, ó. Mas esse aqui é o i9, este daqui é o i7, e vocês podem ver que o carro do sonho tá passando na rua, essa hora não era hora de passar aqui, ó. Mas deu uma diferença de 10%, né, aproximadamente para multicore, e single core eles ficaram realmente muito semelhantes, e que dá de frente justamente, né, com o teste do Blackmagic Raw Speed Test em 8K CPU, que ambos ficaram lá com 46 FPS. E aqui se confirma que o single core ficou um pouquinho, só, né, um golinho a mais, mais rápido no Cinebench, mas são APIs, são códigos diferentes, mas ficaram mesmo assim muito semelhantes. Já no multicore ele realmente dá um ganho, né, aproximadamente de 10% aqui, justamente por conta da frequência um pouco maior, que tendo, né, a quantidade de cores, acaba somando essas pequenas frequências a mais, mas traz um resultado maior quando há multicore. E aqui um teste também bastante curioso, que eu não vou conseguir abrir? Não vou? Como assim não vou conseguir abrir? Eu já volto com vocês aí. Pronto, agora sim, ó, abri o Geekbench aqui, daí eu consigo abrir o resultado do Geekbench com 11.980 HK, o modelo i9. E olhem que interessante, o i9 ele desempenhou menos que o nosso i7. Então tá aqui os resultados. Esse aqui, o i7, ó, 9.177 pontos de multicore e 1.500 pontos, né, de single core. E aqui o nosso i9 ficou um pouquinho, né, um golinho a mais de single core, mas nesse teste aqui, ó, nota que ele ficou talvez uns 2, 3% inferior se comparado ao i7. Justamente porque esses testes, esses benchmarks, eles são sintéticos. E realmente, às vezes, algum pode ser melhor, outro pode ser pior. Às vezes o i9 sai na frente, às vezes o i7 sai na frente. Mas o que eu quero talvez dizer com isso é que ambos os CPUs, por mais que sejam o i9 comparado ao i7, eles são extremamente semelhantes. Eles têm, né, a frequência um pouco diferente. No caso, o i9 tem 2.6 GHz, né, frequência base, e o nosso modelo i7 ele tem 2.2. Mas vocês estão vendo aí que, por exemplo, no Cinebench ele ficou 10% mais rápido o i9. Já no Geekbench ele ficou, acho que dá uns 2, 3% mais lento se comparado no multicore. Então, novamente, são testes, são benchmarks sintéticos e que às vezes não representam a realidade do nosso uso no dia a dia. E essas diferenças que vocês podem talvez ver aqui, ao usarmos, por exemplo, né, aqui ó, o VMware que eu mostrei para vocês, o Docker, os aplicativos que vocês utilizam no dia a dia, talvez vocês não notem diferença alguma entre o i9 e o i7. E eu, se eu fosse escolher hoje em dia qual comprar, eu iria simplesmente no mais barato. Inclusive, o i7, vocês podem ver que talvez, se você procurar aqui no GitHub, mas eu vou deixar aí o link aqui embaixo pronto para vocês, mas eu vou conferir com vocês aqui, ó, GitHub do Gabriel Lucchino, Universo Hackintosh, em repositórios, o i7 11800H, modelo de engenharia, também tem um repositório aqui, ó, e tem o link dele, que também tinha no i9, cabeçudo que esqueceu, mas ele ainda, ó, ainda está disponível no Brasil, para Brasil, chega por correios, chega rápido e custa R$ 1.042. Na minha opinião, i7 e i9, por mais que, né, seja um i9, na minha opinião, no dia a dia, eu acho que você não vai sentir diferença nenhuma se você optar por esse modelo que é o mais barato, que ainda é o i7 e ainda é o de engenharia. Porque ainda tinha, né, alguns dias atrás, disponível o i7, né, convencional 11.800H. Não está mais disponível aqui no Brasil, já acabou o estoque. Então, esses os comportamentos, são essas as features, esses funcionamentos. E melhor do que isso, nessa sexta-feira, como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, teremos a nossa live do zero ao Hackintosh, em que a gente vai desmistificar, né, o processo de instalação desse i9 de engenharia, como que cria EFI, como que configura OpenCore, quais caches que a gente, né, embute, o que a gente faz com os aplicativos, quais aplicativos que a gente precisa para configurar todo esse ambiente que vocês acabaram de ver aqui, ó, funcionando,
Inclusive aqui, ó, eu coloquei o modelo certinho, ó, Intel CPU Core i9 11980HK ES, o modelo de engenharia. E tudo isso a gente acaba demonstrando nessas nossas lives, que tem muita, mas muita informação para você que quer aprender mais ainda sobre Hackintosh. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você não comprou um carinha desse, vou deixar os links aqui embaixo, os que estão disponíveis ainda no Brasil, então basta correr atrás deles e comprar e ser feliz. Nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas lives, lá no nosso curso, né, de como instalar um Hackintosh profissional. Valeu, falou, fui!